Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, seja aí pela TV ou pelas nossas redes sociais. Por aqui, professora Patrícia, de língua portuguesa. E hoje falaremos sobre charge. Vamos entender como funciona, o objetivo e algumas características aí sobre a charge. E eu sei que vocês se divertem pra caramba, não é mesmo? Com essas charges que estão presentes aí nas revistas, nos sites, nos jornais. E vocês sabiam que as charges, elas representam o gênero textual? Sim, a charge ela faz parte do gênero jornalístico. E não são apenas ilustrações que mostram a opinião de quem está desenhando, não. Não, elas são tipos de enunciados que podem ser objeto de interpretação. E hoje, com toda essa tecnologia que temos, a charge ela tem sofrido transformações em seu modo aí de composição e em sua forma de veiculação. Na TV e na internet, por exemplo, elas já aparecem em versões eletrônicas ou animadas, utilizando aí recursos de som e até movimento. As charges, pessoal, elas são mais do que piadas gráficas. Elas são desenhos aí cheios de humor, com uma camadinha fina aí de ironia. São tipos de textos que podem ser usados para denunciar e criticar qualquer situação do nosso dia a dia e que estão relacionadas com o quê, pessoal? Arrisquem aí? Isso mesmo, a política e a sociedade. A charge, ela retrata geralmente fatos políticos e de conhecimento público, utilizando sempre o humor. E as charges, elas são tão importantes hoje, né, que elas estão cada vez mais presentes nas nossas provas aí de concursos e vestibulares, testando a sua habilidade, estudante, de interpretação textual. Isso mesmo. E sabem o que significa o termo charge? Sabem? Significa carregar, exagerar o caráter de alguém ou de algo até torná-lo o quê? Ridículo, burlesco, caricatural, ou seja, engraçado. Uma outra característica interessante de falar é sobre os personagens, que geralmente eles são desenhados segundo o estilo de caricaturas. O que eu quero dizer? Bom, vamos respirar. Cria-se um personagem e aí a gente faz um retrato exagerado com o objetivo de quê? A crítica política ou social. No geral, pessoal, esses personagens, eles representam figuras humanas com elementos caricaturais. E elas exploram traços aí da personalidade ou do físico, certo até aí? Mas o que seria caricatura? Estou falando de caricatura, né? Então, caricatura ela é um desenho de um personagem da vida real e costuma-se usar muito as figuras dos políticos, artistas, e ela exagera aí nas características dessa pessoa de uma forma humorística. Assim como também, em algumas circunstâncias, ela pode destacar gestos, vícios e hábitos particulares aí de cada indivíduo. Para se fazer uma caricatura, precisa observar bem as pessoas. Não é fácil, não. E no caso das charges, eles criam personagens humanos, exagerando em quê? Em alguns traços, só isso. E eu trouxe algumas caricaturas. Ó, tô quase pegando tranco aqui, né? Vamos lá. E eu trouxe algumas caricaturas para vocês observarem, de dois jogadores que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem. O primeiro é o Ronaldinho Gaúcho. Observem aí o exagero. Pegaram aí os traços físicos do jogador, pessoal? Olha lá para vocês verem, olha. Viram? Tudo isso para quê? Trazer o humor à imagem. E agora vamos ver como ficou o outro. Lembra que eu falei que eu trouxe dois? Agora a caricatura do Pelé. Olhem ele aí, pessoal, ó. Observem. Observem o quê? Os traços, né? E onde focaram aí para trazer o quê? Fazer a imagem. Trazendo humor. Viram? Trouxeram humor aí a essa imagem. E a charge, como já falei, também aproveita esses traços da caricatura, né? Pega esses traços físicos e transforma em um lado humor. Mas não é feita só de personalidades não, tá, pessoal? Eles costumam criar personagens comuns também. Isso. Agora,
Quanto à imagem, em relação à charge, né, que também é uma característica aí, ela tem pela sua natureza um aspecto pictórico. Ou seja, palavra difícil, né? Então vamos explicar. Ou seja, ela trata de um desenho onde traços, cores e formas contribuem aí na construção de sentido. Então, pessoal, todo o contexto em uma charge é importante, certo? E a charge, ela pode usar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Próximo slide, vamos lá, produção. Elas podem fazer o uso aí das imagens, que é a linguagem não verbal, e também das palavras, que é a linguagem verbal, para reforçar o quê? O sentido e melhor ilustrar aí o assunto a que se refere. Olha essas charges que eu trouxe para vocês, pessoal. Observem. Isso, olha o primeiro quadro. Usou somente a linguagem não verbal. O personagem, ele está o quê? Recolhendo o lixo e pensando em um planeta mais limpo, não é mesmo? Agora, já olha o segundo quadro. Nós temos a linguagem verbal, representado onde? Aí, nas lixeiras, escrito o quê? Lixo. E a linguagem não verbal, representado aí na ação do personagem jogando o lixo no chão. Isso porque está cheio de lixeira em volta, não é mesmo? Pois é. Agora, apesar dessa natureza humorística da charge, seu objetivo não é só provocar o riso, tá? Mas também é o quê? Formar uma opinião ou reflexão crítica sobre um assunto polêmico do momento, certo? Nós temos como característica também, na charge, a ironia, que é o quê? Um recurso aí muito usado pela literatura, que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa. Calma, não é confuso não, né? A gente deixa aí uma distância do que é intencional entre o que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Na literatura, pessoal, a ironia, ela é a arte de quê? De zombar de alguém ou de alguma coisa com vista a obter aí uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. E essa ironia, ela é muito utilizada aí pelos chargistas para provocar humor. Quando querem afirmar alguma coisa, mas quando a intenção mesmo é dizer exatamente o contrário. O chargista, ele torna o discurso dele, né, o texto dele cômico, provocando riso e também aí a reflexão. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Aí, olha só para vocês verem. Deixa eu sair da frente um pouquinho aqui, né? Isso, vamos lá. Alice adora matemática, pessoal. Agora observem a cara da Alice quando ela pensa aí na matemática. Será que ela gosta mesmo da matemática? Olha lá. Pois é. Não, ela não gosta da matemática. Mas ao invés de eu dizer assim, né, que a Alice não gosta de matemática, de uma forma direta, eu fui irônica e disse que ela adora. Mesmo com a imagem aí, a cara dela, né, dizendo o contrário. E como a gente analisa charges? Será que é difícil analisar uma charge? É impossível, professor? Não, não é difícil ou impossível analisar uma charge. A gente precisa o quê? Levar em consideração algumas coisas, como o quê, por exemplo? Os aspectos verbais, que são os títulos, as falas, e os aspectos não verbais, que são o quê? As imagens. A gente deve o quê? Identificar o tema para depois relacioná-lo com os aspectos mais relevantes. É preciso explicar os elementos que compõem esse tipo de texto, sempre buscando associá-los ao tema. E em relação à análise ainda, pessoal, a gente precisa buscar a intenção das escolhas do chargista e explicar aí os pressupostos, ou seja, aquelas suposições e subentendidos quando houverem, certo? É só prestar atenção em todo o contexto, que você será capaz de analisar, assim, uma charge e interpretar direitinho. Preste atenção em tudo que acontece em volta, preste atenção em tudo que acontece em volta. Por que eu falo isso? Ainda falei 2 vezes ainda, né? Por quê? Porque a gente tem que estar inteirado ainda das notícias, dos acontecimentos. Tudo é importante quando se trata de analisar uma charge. Então, prestem atenção em tudo que acontece em volta de vocês, certo? E resumindo aí o nosso assunto sobre charge, o seu principal objetivo é o quê?
transmitir uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja aí sob alvo de discussões na sociedade. E por isso, as charges, já está embolando a língua, hein? Podem ficar o quê? Datadas. Ou seja, podem perder o seu objetivo por estarem marcadas cronologicamente. E o que isso quer dizer, professora? Que a charge é um gênero textual jornalístico que trata de temas atuais, surgem novos temas, elas se tornam antigas. Só isso. A gente costuma dizer que charge é um gênero temporal, exatamente por tratar de temas atuais. Surgiu outro tema, ela se torna antiga. E normalmente, pessoal, elas são publicadas onde? Nas seções de artigos de opinião e carta dos leitores, justamente por indicarem opiniões por parte de quem enuncia, no caso, o chargista. E eu trouxe algumas charges aqui para nós analisarmos juntinho, você e eu. E olha a primeira aí. Olharam? Presta atenção nessa charge. Isso, muito atual, não é? E está falando sobre o quê, pessoal? A vacina. Vamos ler, pessoal? A charge? Vacinas contra a Covid-19 apresentam resultados promissores. Aí, um vírus conversando com o outro, não é? Nós temos o diálogo ali entre o vírus, onde um fala para o outro o quê? Testou positivo para a vacina. E isso foi logo quando começaram a aparecer as primeiras vacinas que surtiram aí efeito contra a Covid. Não resolve o problema, mas ameniza. Legal, né? E vocês observaram o tema? Super atual. Até hoje se fala aí muito nas vacinas. E porque essa também, né, pessoal, é uma das características das charges. Ela trata aí de temas atuais e de interesse coletivo que somos nós. Agora, olha a próxima charge. Vamos lá, ó. Vim passar uns dias aqui em Minas. Pode me indicar um bom hotel? Fez tanto frio por aqui nesses últimos meses, né, pessoal? Que até o personagem Olaf veio para cá, certo? Agora vamos para o próximo slide. Ah, eu sei, essa foi boa. Gostei dessa também do Olaf. Essa daí, olha aí. Observem aí que tem a placa, tá vendo? Que indica para onde o cruzeiro deveria ir, não é? E a raposa, coitadinha, esforçando ali, fala: põe segunda, Conceição, para funcionar no tranco. A pobre da raposa tentando dar uma força para o time. E essa charge fala sobre a situação atual do cruzeiro, né? Que anda aí complicada. Vamos lá. Olha a próxima. Na alegria, vamos para a próxima slide, isso. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que o cancelamento vos separe. Essa aí fez referência ao cancelamento, não é mesmo? Que foi muito falado esse ano aí nas redes sociais e pela TV. Bom, já entendemos até aqui o que é charge, qual é o seu objetivo e algumas características, não é mesmo? Até aqui tudo certo. Agora, e o cartoon, professora? Onde esse gênero textual entra e qual a diferença aí entre eles? Calma, meus queridos, calma, que vamos dedicar aí uma aula inteirinha para o cartoon. Mas é claro que eu posso dar aquele spoiler, né, para você, estudante, e dizer aí qual que é a diferença entre eles, certo? Então vamos lá, ó. Embora se utilizem aí da imagem aliada à escrita como recurso gráfico, o cartoon e a charge são diferentes e eles são aplicados também de maneira diferenciada. Enquanto o cartoon ele é associado a fatos e textos atemporais, ou seja, usado para expressar o quê? Realidades que não dependem aí da passagem do tempo, certo? A charge, ela demonstra o quê? Um fato da atualidade. O cartoon ele não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Já a charge, ela é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial, que é o quê? Que é o veículo que está publicando aquela charge. E eu trouxe um exemplo de cartoon e vocês irão notar aí a diferença em relação às outras imagens que vimos durante toda a nossa aula hoje, certo? Vamos ler? Olha lá para vocês verem que gracinha. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios,
na alegria e na tristeza, ó, você viu? O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Ui, né? Ui. Esse cartoon, pessoal, ele é de Alexandre Beck. Ele chama a atenção para uma relação atemporal sobre o papel da amizade. E quando eu falo atemporal, eu quero dizer que não há tempo para a amizade e nem interesses envolvidos aí. Observaram o verbo? Está no presente, que é uma das características aí do cartoon. E agora, eu quero deixar um desafio aqui para vocês, estudantes. Isso mesmo. E essa será a nossa hora de praticar dessa aula, certo? Eu, Patrícia, né, limpei uma charge e gostaria que você, estudante, completasse-a para mim. Ó, falei bonito agora, hein? Viu? Isso mesmo. Então, o que é que eu quero? Eu quero que vocês criem uma fala para essa charge. Observem aí toda a imagem para entenderem o que se trata, né? O que está falando dessa charge, do que ela se trata aí, qual é o assunto que ela está nos passando aí, qual é a mensagem que ela quer nos passar. Agora, se você preferir, você pode também criar uma charge aí desde o início, criando a imagem, os personagens e a mensagem que você queria passar. Depois você posta para a gente lá nas nossas redes sociais, combinado? Tem o Instagram, SMEDGV também. Pode postar lá para nós. Eu quero ver a criatividade de vocês, estudantes. Eu vou ficar aqui, ó, ansiosa, aguardando o seu trabalho. E podem ficar tranquilos que lá na plataforma smedgv.com/aluno deixarei o quê? A charge original para vocês. E eu trouxe uma curiosidade. Isso mesmo. Trouxe uma curiosidade que vai falar também sobre a charge hoje. Isso. Não podia deixar de trazer, né, pessoal? É muito interessante essa curiosidade. Você sabe me dizer, você estudante, quando surgiu a charge? Não? Então eu vou contar. Presta atenção, hein? Estão prestando atenção? Vamos lá. As charges, pessoal, elas foram criadas lá no princípio do século XIX por pessoas que eram opostas a governos ou críticos políticos que queriam se expressar de forma mais apresentada, inusitada, diferente, né? E foram reprimidos pelos governos, principalmente aí os impérios. Mas não adiantou muito, não foi? Pois é. Por quê? Porque ganharam grande popularidade com a população, o que explica aí a sua existência até os tempos de hoje. A primeira charge publicada no Brasil, ela tinha o título de A Campanha e o Cujo, criada aí por Manuel José de Araújo. Quase que eu falei Manuel, mas não é não, ó. Manuel José de Araújo, de 1837, certo? E infelizmente, pessoal, eu não encontrei uma imagem legal para deixar aqui para vocês, porque elas são muito antigas, né? E eu não consegui achar. Mas é isso, né? A charge ela é antiga, mas ela continua aí com o mesmo objetivo, que é fazer o quê? Críticas políticas e à sociedade. Conhecer um pouco da nossa história também é importante. E por agora, acabou. Isso. Chegamos ao final. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido tudinho aí sobre charge. E agora é com você, estudante. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal do YouTube lá, ó, SMEDGV. E como sempre termino a nossa aula e nunca me canso de falar, pratiquem, porque é praticando que a gente aprende. E até a próxima, pessoal!